Olá, muito prazer, eu sou a Cris, sou artesã, trabalho com crochê moderno e arte em cordas de algodão. E hoje eu tô aqui no Clube do Artesanato para mostrar para vocês duas peças que saem muito e eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí no seu ateliê. E para isso nós vamos utilizar essa novidade da Fitas Progresso que é maravilhosa. O fio de malha Ultra Premium. Gente, a cartela de cores é maravilhosa, são 36 cores, o fio é 100% poliéster, super macio, confortável de trabalhar, eu tenho certeza que você vai adorar, assim como eu. Ele tem 185 metros, é super macio, confortável, 28 milímetros de espessura, o que é um grande diferencial da Fitas Progresso, né? Diferente do que a gente encontra aí no mercado. E apesar de ser um fio 100% poliéster, ele tem um toque bem aveludado na mão, o que é super legal. Nós vamos ensinar para vocês hoje duas peças que é muito utilizado aí em todos os ateliês que trabalham com o fio de malha, que é as duas peças principais do kit baby, mas que também podem ser utilizadas para outras coisas, não só para o kit de bebê. Olha só que fofura! Esse aqui com a tampa, todo apenas utilizando o fio de malha. E depois a nossa bandeja. Vem com a gente aprender essa peça. Vamos à lista de materiais que nós vamos utilizar para fazer essas peças. Aqui estou usando uma agulha número 5 da Arte Punto. Você também pode verificar aí, de acordo com a tensão do seu ponto, se essa é a numeração ideal para você ou não. Caso o seu ponto seja mais apertado, utilize uma agulha número 6, por exemplo. Vamos utilizar uma agulha um pouco mais fina, aqui estou pegando a número 4 para a gente fazer os arremates, uma tesoura, a fita métrica e uma cola universal. E claro, o nosso fio de malha Ultra Premium da Fitas Progresso. Aqui eu vou utilizar 3 cores, gengibre, marrom e caramelo. Vamos começar soltando aqui o nosso fio de malha. Recomendo você soltar uma boa quantidade antes de começar e dar uma leve esticada no seu fio para que ele fique mais roloteio e os seus pontos fiquem ainda mais bonitos aí na hora de crochetar. Repare na elasticidade desse fio, gente, ele está perfeito. Vamos começar fazendo o nosso círculo mágico. Para isso, coloque o fio assim, perto da sua mão, segure com o dedão, cruze atrás e faça um X na frente. Segure aqui com o dedo. Com a sua agulha, passe ela por baixo do primeiro e lace o fio que vem do novelo e puxe aqui para frente. Segure aqui, ó, no pontinho. Vai ficar esse emaranhado assim, mas é assim mesmo. Segura aqui e feche o seu primeiro ponto baixo. Assim, pronto. Agora já está travado e feito o seu círculo mágico. Dentro desse círculo mágico, nós vamos fazer mais 6 pontos. Então, insiro a agulha dentro do círculo, laço o fio do novelo, puxo para cima dando uma altura, não aperte demais esses primeiros pontos, puxo o fio do novelo e fecho mais um ponto baixo. Vamos repetir mais uma vez. Insiro a agulha dentro do círculo mágico, puxo o fio que vem do novelo, dou uma altura e laço novamente, fechando mais um ponto baixo. Então aqui já temos 1, 2, 3, 4, 5, vamos fazer mais um, 6. Aqui a gente vai fechar o círculo mágico puxando esse fiozinho que a gente deixou. É importante a gente não perder esse fio aqui que a gente deixou a hora que estiver fazendo os pontos, tá?
para que a gente puxe e feche o círculo. Deixa ele aqui para trás e aqui essa laçada você vai esticar um pouco mais. Esticou um pouquinho mais essa laçada, vem com a agulha aqui de trás para frente no primeiro ponto que a gente fez. Pegue essa laçada e passe pela agulha. Enganchou ela aqui, nós vamos puxar esse ponto lá para trás. Ó, puxamos o ponto lá para trás. Tente regular essa alcinha aqui do mesmo tamanho que a gente fez os outros pontos. O primeiro ponto que a gente vai fazer aqui para fechar essa carreira é um pouquinho mais difícil, mas depois fica mais fácil. Vai com calma, se precisar volta o vídeo que eu tenho certeza que você vai conseguir também. Aqui nós vamos seguir as próximas carreiras fazendo ponto baixo centrado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ajustar aqui, ó, o fio que vem do novelo. Cuidado para não perder esse elinho aqui, tá? Vamos inserir a agulha debaixo desse tracinho e no meio do Vzinho aqui. Todos os pontos baixos formam um Vzinho, tá vendo? Nós vamos inserir aqui no meio e aqui atrás, para ser o ponto baixo centrado, a gente tem que sair no meio das duas perninhas embaixo desse tracinho, certo? Então, a gente vai pegar o fio que vem do novelo, passar pela agulha e trazer ele aqui pra frente, ó. Pronto, cuidado para não perder a laçadinha lá de trás. Agora nós vamos enganchar aqui, ó, naquela laçadinha que a gente deixou lá pra trás. Não deixa isso aqui apertado demais assim, tá? Deixa na mesma altura os dois pontos, o daqui da frente e o daqui de trás. Estamos com as duas laçadas na agulha. Vamos puxar o fio que vem do novelo e fechar o nosso primeiro ponto baixo da segunda carreira. Esse fio que sobrou aqui atrás a gente vai arrematar na próxima carreira. Eu gosto de fazer assim porque às vezes nessa segunda carreira aqui o miolinho abre um pouco. Então a gente usa ele depois para apertar mais um pouquinho e não ficar aberto aqui o nosso círculo mágico. Nessa segunda carreira a gente vai fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base. Lembrando que o ponto baixo centrado tem sempre que sair aqui, embaixo desse tracinho e no meio das duas perninhas. Então, puxe ele aqui pra frente, dá uma altura e feche o ponto baixo. E nós vamos inserir novamente no mesmo espaço e fechar outro ponto baixo. A segunda carreira são 2 pontos baixos em cada ponto de base, tá? Eu gosto de deixar o primeiro ponto para fazer o aumento dele só no final, tá bom? Por isso que eu não fiz o aumento aqui já logo no início, mas fica a seu critério se você já quiser fazer o ponto de aumento aqui também no início. Então vamos para o próximo ponto. Se precisar, pode abrir assim para você enxergar bem o Vzinho. Quando você enfiar a agulha, olha aqui atrás, tenha certeza de que ele saiu no lugar certo para que seu ponto não fique torto. E aí é só seguir fazendo 2 pontos baixos em cada ponto de base. É legal que você tente sempre deixar a parte lisa do fio para frente, para que o aspecto do seu trabalho fique um pouco mais bonito. Mas isso você vai adquirindo com a prática, tá? Não é uma exigência, assim, é apenas um detalhe que pode fazer aí diferença no resultado final do seu trabalho, esteticamente falando, tá bom? Primeiro treine bastante e depois você vai aperfeiçoando. Vamos seguir aqui, fazendo 2 pontos baixos para cada ponto de base. Opa, aqui puxei, ó. Cuidado para não puxar o fio errado, tá? Sempre puxando o fio que vem do novelo e não aquele que a gente deixou lá atrás. Chegando aqui no último ponto, tá vendo que abriu um pouquinho o nosso círculo mágico? A gente já vai fechar ele.
Então, vou fazer um ponto alto aqui no meu primeiro ponto que eu deixei por último. Por que eu faço isso? Eu acho que quando você deixa para fechar aqui por último, ele fica mais juntinho. O ponto, eu acredito que fica um acabamento mais bonito. Fiz aqui meu último ponto, vou puxar um pouquinho aquele fio do nosso círculo mágico para ele fechar aqui novamente. E agora nós já vamos começar a arrematar ele. Toda a finalização de carreira vai ser da mesma forma. Nós vamos alongar essa laçada, vir com a agulha de trás para frente nessa primeira correntinha aqui do primeiro ponto. Repare que é o ponto que está deitado, não esse aqui, tá? Sempre na parte de cima. Então, vamos vir com ele aqui de trás para frente, puxar essa laçada lá para trás, ficando assim, fechando o nosso círculo. Ajusto aqui a alcinha para não ficar uma alcinha muito longa e vou novamente inserir aqui no nosso Vzinho, saindo aqui, ó, no meio das duas perninhas lá atrás. A partir de agora fica mais fácil você identificar esse primeiro ponto. Esse fio aqui, que tá solto, eu vou puxar ele aqui pra frente pra gente já ir arrematando ele, tá bom? Nós vamos conduzir ele aqui um pouquinho pra depois cortar e já facilitar você não precisar ficar fazendo arremates no final do trabalho. Então, aqui da mesma forma, ó, já estou com as duas laçadas na agulha, puxo o fio que vem do novelo e fecho o meu primeiro ponto baixo dessa carreira. Nessa carreira, nós vamos intercalar um ponto baixo e dois pontos baixos no mesmo lugar. Então, é um ponto sozinho e dois juntos, né? Um ponto sozinho e um aumento. Então, fiz um ponto sozinho, insiro a agulha no próximo, puxo. Aqui nós vamos fazer um aumento, que é 2 pontos de base no mesmo ponto anterior. Um ponto, 2 pontos. Agora, 1 e no próximo 2, sempre intercalando, tá? 1 e 2. Então, agora vamos fazer 2. Ó, repare que eu tô conduzindo esse fio aqui, né? Fazendo a volta. A gente já corta ele se ele estiver muito alongado, tá bom? Vamos no próximo ponto, faço um sozinho e 2 juntos. Agora, um sozinho e 2 juntos. Toda essa carreira a gente vai seguir assim, um sozinho e 2 juntos, tá? Um, dois, 1, 2, opa. Sempre repara, gente, ó, se você não pulou um ponto ou se você não fez 2 aumentos juntos, tá? Lá no final você consegue ver isso. Aqui no caso eu fiz 2 aumentos seguidos, então desmanchei um, vamos lá. Aqui você sempre vai terminar com o oposto. Se você começou com um ponto, você vai terminar com 2 aqui no último. Se você começou com 2 aqui no começo, você vai terminar com 1 aqui no final, tá? Esse fio aqui que a gente foi arrematando, a gente já pode cortar ele. Se você preferir, pode dar um pinguinho de cola aqui também, mas como a gente já conduziu ele pela carreira toda, já tá bem firme. Lembre sempre de ajeitando o seu trabalho, tá, gente? O fio de malha, ele é super maleável, então é uma peça que a gente tem sempre que ir modelando com as mãos. Vamos novamente aqui aumentar a nossa laçada, vir de trás para frente, puxa o fio aqui com a agulha, leva lá para trás, vê se essa alcinha tá mais ou menos do tamanho aí dos outros pontos. Regula ela aqui para não ficar muito grande lá atrás, só tomar cuidado para não perder o elinho. E
insere aqui. Onde a gente vai inserir, gente, é sempre embaixo desse elinho que a gente formou, tá vendo que tem um ponto aqui? Nesse Vzinho, sai lá atrás, embaixo das duas perninhas. Puxa o fio pra frente. E nessa carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos aqui já no primeiro e 2 pontos sozinho. Repare que você tem que intercalar. Onde na carreira anterior era um ponto sozinho, você vai fazer o aumento. E aonde era o aumento, você vai fazer 2 pontos sozinhos. Nunca faça aumento sobre aumento, porque senão você não vai dar o formato arredondado na sua peça. Você vai começar a formar vincos. Então, fiz aqui 2 no primeiro ponto, agora eu vou fazer 2 pontos sozinho. Cheguei aqui, ó, no ponto que era sozinho e vou fazer um aumento, que são 2 pontos de base, 2 pontos no mesmo ponto de base. Vamos seguir assim por toda essa carreira. 2 sozinhos e um aumento. Estou chegando aqui no final dessa carreira, vou fazer mais um ponto baixo. Lembra sempre de não apertar demais os seus pontos e de ir ajeitando o seu trabalho, tá, gente? Então, ó, comecei com 2 no mesmo ponto de base e termino com um sozinho. Vamos finalizar a carreira da mesma forma, venho de trás para frente, puxo esse elinho lá para trás. Ajeito ele aqui, ajusto. Para o nosso cachepô, para a nossa primeira peça, esse tamanho já é um tamanho bem bacana. Vou passar uma medida aqui para vocês terem uma noção, tá? Isso pode variar aí de acordo com a sua necessidade ou a necessidade do seu cliente. Mas aqui já estamos com 9 centímetros mais ou menos, quase 10, tá? Ó. Vamos finalizar agora a nossa base fazendo pontos baixíssimos aqui por toda essa volta, para que depois ele fique com um acabamento bem bonito assim na lateral. Cris, é possível já puxar, já começar a subir a base daqui? Sim, mas eu acho que esse acabamento aqui fica bem legal na peça, traz um acabamento aí bem mais bonito. Além do que, você já pode usar também esse acabamento que nós vamos mostrar aqui para fazer um porta-copos, por exemplo. Então já é mais uma opção de peça aí que você pode aproveitar. Vamos inserir aqui, ó, a nossa agulha agora embaixo desse elinho, mas não precisamos pegar aqui no meio do Vzinho. É só embaixo do elinho mesmo. E esse fio que tá aqui atrás, esse elo que tá aqui atrás, a gente vai colocar aqui na agulha, ó. Aí a gente vai vir com o fio do novelo, dar uma laçada aqui, ó. E a gente traz ele aqui pra frente. Trouxe ele aqui pra frente, já vamos no ponto seguinte. Agora, repare que a gente não tá pegando mais no meio do Vzinho do ponto anterior, e sim apenas nessa correntinha daqui de cima. Tá vendo que todos os pontos têm uma correntinha aqui em cima? Então, a gente vai passar por baixo dessas duas argolinhas que tem aqui e puxar o fio do novelo. E vamos fechar direto um ponto baixíssimo. Vamos no próximo, puxo o fio que vem lá de trás e já passo por dentro da argolinha, fechando mais um ponto baixíssimo. Vamos fazer isso por toda a carreira. Não aperte demais e nem solte demais. Tente manter aí a tensão da sua mão para que os pontos fiquem bem uniformes. Se precisar, ajeita aí com os dedos. Ó, como está ficando, tá vendo? O acabamento. Vou deixar mais um pouquinho aqui de fio. Vamos seguir aqui até o final. Estou chegando aqui no meu último ponto. Agora, nós vamos cortar o nosso fio, tá bom? Ó, dá
Dá uns 4 dedos aqui, pelo menos. Essa laçada que tá aqui na agulha, você vai puxar todo o fio aqui pra frente. Pode puxar ele aqui pra frente, ó. Agora, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa simular um ponto baixíssimo aqui pra fechar a nossa carreira. A gente vai vir no primeiro ponto aqui que a gente fez e vai passar por baixo dessas duas argolinhas que tem aqui, tá vendo? De trás, com a agulha de trás pra frente, a gente pega esse fio que tá solto, passa por baixo e puxa ele lá pra cima. Fizemos aqui o primeiro elo aqui do nosso ponto. Agora a gente precisa voltar com ele aqui pro mesmo lugar que ele tá saindo, para fazer um acabamento perfeito. O que que eu gosto de fazer nessa parte? Eu já gosto de vir aqui embaixo, ó, embaixo da nossa base e vir com a agulha de trás para frente de lá de baixo e sair aqui no meio desse ponto de onde tá saindo esse fio. E aí eu puxo ele lá para baixo. Ó, aqui já formamos o nosso acabamento perfeito. Aqui atrás, você repara que também tá faltando uma argolinha aqui. Então, a gente vai pegar esse fio e puxar aqui também, ó. Venho aqui, ó, de cima para baixo e puxo aqui, aquele fio aqui para cima agora. Ajeito aqui, tá? Pra ele ficar bem, que ele vai ficar por cima de uma laçadinha que tá ali também. Mas agora ele formou, tá vendo? As correntinhas aqui também certinho, ó. E esse fio que sobrou aqui pra cima? Não tem problema, porque a gente vai arrematar ele agora na subida. Se você preferir, você também pode arrematar aqui embaixo, tá? Mas eu gosto de eu acho assim mais fácil, porque a gente faz o acabamento aqui perfeito e depois já arremata aqui na subida. Agora, se você for fazer um porta-copos, você arremata ele aqui por baixo, ó, porque assim você já pode usar aí como descanso de copos. Essa é a nossa base. Vamos agora para a nossa subida. Eu ainda vou continuar com o fio marrom. Nós vamos fazer aí umas 2 a 3 carreiras ainda com o fio marrom antes de fazer a troca de cor. Você pode escolher qualquer ponto aqui da base para começar, tá bom? É indiferente. Eu não gosto de começar aqui junto de onde a gente vai arrematar esse fio, para não ficar um lado mais grosso do que o outro, porque a gente vai conduzir esse fio aqui por dentro da primeira carreira. Então, eu geralmente gosto de começar aqui do lado oposto, escolho um ponto aqui da carreira de pontos baixíssimos que a gente fez. Vamos inserir a agulha aqui debaixo dos 2 elinhos e pegar o nosso fio do novelo. A gente vai puxar o fio do novelo aqui, ó. Segura essa pontinha e vamos fechar o nosso primeiro ponto baixo. Tá com a argolinha aqui, puxa o fio do novelo e passa por dentro da argolinha. Fechamos o nosso primeiro ponto baixo. A subida são apenas carreiras de ponto baixo, centrado, né? Na primeira ponto baixo normal, na segunda em diante ponto baixo centrado. Não tem aumentos, tá bom? É sempre na primeira carreira, inserindo aqui nos 2 elinhos e fechando o ponto baixo. Lembra aí de ir conduzindo esse fio pelo meio do seu ponto. Da mesma forma aqui na base, não aperte demais os seus pontos, tá? E se possível, deixe sempre a parte lisa do fio aqui pra frente e não a parte que tá fechadinha que tem aqui, ó, tá vendo? Ó, tô chegando aqui da onde tava saindo aquele fio da nossa base, a gente vai começar a arrematar ele. Vai conduzir ele aqui
por entre os pontos da nossa carreira. E agora é só seguindo e fazendo pontos baixos. É legal que de vez em quando você pare e ajeite um pouquinho a sua peça. O fio de malha é isso, gente, ele é bem maleável e sempre ajustando, gente. É bom a gente ir ajustando a peça conforme vai fazendo, para que no final ela não fique torta, puxada mais para um lado ou para o outro. Ponto baixo sobre ponto baixo aqui, tá? Como vai ser o fechamento aí da nossa carreira, ó? Lembra de ajeitar aqui, principalmente a primeira carreira, tá? Ajeita a peça. Nós vamos fazer o fechamento da nossa carreira como a gente fez na base, ó. Alongo essa laçada, venho aqui na primeira correntinha que se formou do primeiro ponto, puxo essa laçada aqui para trás, deixo ela mais ou menos do mesmo tamanho aqui, ó, dos outros pontos. E como é ponto baixo centrado, nós vamos de novo entrar no meio do Vzinho do primeiro ponto. Entro no meio do Vzinho do primeiro ponto, posso ajustar essa laçada aqui, ó, para não ficar um pedacinho muito grande lá atrás, para não ficar muito largo. E aqui tenho que reparar se eu sair no meio das duas perninhas e embaixo desse risquinho aqui, tá? Cuidado aqui para não perder o elinho. Já pode enganchar esse elinho aqui na agulha também, tá? Ó. E aí a gente vem com o fio do novelo, traz ele aqui pra frente e laça o fio que vem do novelo novamente e fecha nosso ponto baixo. Esse é o primeiro ponto baixo da segunda carreira. E a gente vai seguir aqui fazendo ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado, tá? A subida vai ser sempre da mesma forma. Vou continuar fazendo aqui e volto para mostrar para vocês a nossa troca de cor. Eu vou fazer 3 carreiras com essa mesma cor. Já tô aqui na segunda carreira. Já tô aqui na terceira carreira, gente. Lembra de vez em quando ajeitar os seus pontos aí, apoia ele sobre uma superfície plana sempre e tente observar se você não está puxando demais a sua agulha nem para a esquerda nem para a direita, tá bom? Ó, verifica que quando você puxar o fio aqui e der a altura e for fazer a laçada aqui do ponto baixo, se você puxar sempre muito aqui para um lado ou muito aqui para o outro, os seus pontos às vezes acabam ficando jogadinhos assim, tipo, ai Cris, por que que o meu ponto fica, né, muito pro lado assim, muito para um lado ou muito para o outro? É porque às vezes a tensão da sua mão, quando você tá puxando o ponto baixo, você tá sempre puxando ele para cá para um lado, ó, vou fazer alguns aqui, sempre para um lado, ele vai caindo, tá? Então quando você for fazer o seu ponto baixo, puxa aqui a laçada para cima, ajusta na agulha aqui, ó, na mesma altura desse elinho anterior, e aí na hora de fechar, uma dica é você puxar a agulha assim pra cima mesmo, tá vendo, ó? Deixa eu laçar aqui de novo pra vocês verem. Puxa a agulha assim, ó, pra cima, nunca muito para um lado ou muito para o outro, porque isso facilita com que seus pontos fiquem mais alinhados.
Chegando aqui ao final da nossa terceira carreira, vou fazer o último ponto. E agora nós vamos fazer uma troca de cor. Você tem duas opções, você já pode fazer a troca de cor aqui, fechando da mesma forma com que a gente fechou as outras carreiras, puxando esse pontinho lá para trás, ajeito aqui a laçada, insiro já a agulha aqui, e aí esse fio marrom que vem do novelo, você puxa ele aqui que a gente vai conduzir ele por um período aqui para arrematar. E aí a gente vai vir, deixa essa laçadinha aqui, a gente vai vir com a outra cor. Aqui eu vou pegar agora a cor gengibre, que é lindíssima. E eu vou puxar ela agora aqui pra frente. Ao invés de puxar essa marrom, eu vou deixar ela aqui pra gente conduzir, ó. Puxo ela aqui pra gente conduzir e já puxo o meu fio marrom. Gengibre aqui pra frente, ó. E aí, tô com essa laçada, eu fecho, eu engancho aquele marrom que tá lá atrás, tá? E aí a gente vai ter que arrematar esses dois fiozinhos aqui junto, ó. Um pouquinho do marrom e um pouquinho do gengibre. Puxo o meu fio que vem do novelo e fecho o ponto baixo. Essa é uma opção, tá, gente? Se vocês quiserem, vocês podem fazer o encerramento de carreira com o fio marrom e depois começar uma nova carreira já com o fio gengibre. Aqui a gente já pode cortar um pedaço aqui, deixa uns 10 centímetros aí e a gente vai arrematando. Então só lembra de segurar esses dois fios aqui, ó, pra gente ir conduzindo eles no meio dos próximos pontos baixos centrados que a gente vai fazer. E vamos seguir da mesma forma. Insiro aqui no Vzinho, veja se eu sair lá atrás, no embaixo das duas perninhas. Puxo o fio aqui pra frente e fecho o ponto baixo. E esse aqui vai ser conduzido pelo meio do ponto, tá bom? É só segurar eles aí. Eu acho dessa forma mais fácil. Vamos seguir aqui agora, vamos fazer mais 3 carreiras com essa cor, tá bom? Estou chegando aqui no final da terceira carreira com a nossa segunda cor. Lembra de que é importante ajeitar o tecido aqui, ó, ajeitar a peça e controlar a nossa tensão de ponto. Por que eu falo muito da tensão de ponto e de ajustar a peça, gente? Porque se a gente começa aqui fazendo muito solto e depois a gente vai apertando demais o nosso ponto, o nosso cachepô vai ficar assim, ó, ele vai abolar assim pra dentro. E se você começar muito apertado e depois soltar demais, ele vai abrir assim pra fora. Aí você fala, por que meu cachepô tá ficando torto, não tá ficando retinho igual o seu? Porque às vezes a gente não tá controlando a tensão da nossa mão. Tenta seguir com a mesma tensão do início ao fim, para que seu cestinho suba mais retinho e sempre ir ajeitando ele, porque como vocês viram, o fio de malha ele é estruturado, o fio aqui da Fitas Progresso é maravilhoso, ele proporciona uma estrutura muito boa, a espessura dele é ótima,
principalmente para esse tipo de trabalho de kit higiene. Mas é sempre importante a gente ter esse cuidado. Eu vou mostrar aqui para vocês agora uma segunda forma de finalização de carreira e de troca de cor. Aqui a gente fez uma, agora eu vou mostrar uma outra opção e fica ao seu critério aí qual a melhor opção aí para você, o que você prefere fazer, tá bom? Vamos deixar aqui mais ou menos uns 4 ou 5 dedos aqui bem espaçadinhos. Podemos cortar já o fio. E aqui a gente vai puxar essa laçadinha aqui, ó. Soltamos o fio. A gente vai fazer como se fosse um acabamento de carreira mesmo, como se a gente estivesse finalizando já o nosso cestinho aqui, que inclusive já tá lindo, já pode ser um cachepô um pouco menor aí, né, pra você. Então você vem de trás pra frente, puxa esse fio aqui lá pra trás. Aqui, ó, é debaixo dos 2 elinhos do primeiro ponto que se formou. Primeiro ponto de base forma uma primeira correntinha aqui em cima, certo? Então é essa correntinha deitada. A gente vai pegar de trás pra frente, puxa esse fio lá pra trás, faz um acabamento de carreira aqui. Então, para simular a correntinha que tá faltando, a gente precisa voltar fazendo a outra perninha dela aqui pro mesmo buraquinho, ó. Então, a gente vem de trás pra frente. Aqui eu gosto de pegar o que a gente chama de terceira alça do ponto baixo, né? Que é esse tracinho que forma aqui atrás. Então, a gente vai pegar aqui, ó, esse terceiro tracinho e também sair no meio dessa correntinha aqui da frente, tá bom? Vamos voltar o nosso fio lá pra trás. E a gente fez um fechamento de carreira mesmo, como se a gente estivesse finalizando o nosso cesto. E aí a gente pode pegar uma agulha mais fina para facilitar e ir escondendo já esses pontos aqui atrás, ó, por esses pontos aqui atrás. Vem conduzindo o seu fio e escondendo aqui por entre alguns pontos. Eu gosto de passar por bastante pontos assim, pra gente ter certeza de que vai ficar bem arrematado. E também caso você não tenha aí uma cola, então se você passa por bastante pontos já fica até difícil dele sair. Se você tem uma cola, passa por uns 3, 4 pontinhos, já pode cortar aqui essa sobra, ó. Ela já tá escondeu lá pra dentro, mas se você preferir pode dar um pinguinho de cola aqui, só pra ter certeza de que não vai sair do lugar. Aqui ó, a gente tá usando uma cola universal, você pode utilizar aí a cola de sua preferência. E ele já fica arrematado aqui no fundo, tá? O legal dessa opção é que depois aqui, essa estria, né, que a gente chama essa percepção aqui do arremate fica menor, assim, ela não forma tanto essa estria. Essa é a vantagem de fechar a carreira dessa forma, tá bom? Agora nós vamos vir com mais uma cor, que é a cor caramelo. Olha que linda essa cor, gente. Tenho certeza que as suas clientes vão pedir muitas coisas nessa cor, porque é uma cor neutra, maravilhosa. Aliás, a gente tá fazendo bem neutro aqui, né? Kit Baby que dá tanto pra menina quanto pra menino e também que pode ser aí de sugestão pra pessoa utilizar em outros ambientes da casa, como por exemplo num banheiro, num lavabo. Usar como kit de maquiagem, né? Não apenas como kit de bebê. Enfim, realmente é uma peça super versátil essa daqui. A gente vai fazer 2 carreiras com essa cor, tá? Porque aí já vai dar a altura. Então agora a gente pode começar pelo ponto que a gente quiser. Não necessariamente precisa começar por aqui, tá? Escolhe aí um ponto, vem com o fio do novelo, puxa ele aqui pra frente, ó. Saindo no meio do vezinho, segura aqui esse fiozinho, puxa o fio do novelo e já fecha o primeiro ponto. Vamos segurar esse aqui, ó, e vamos conduzir ele também pela carreira para já ir arrematando. E sigo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo da mesma forma como nas carreiras anteriores. Vou fazer 2 carreiras aqui com essa cor
e a gente já volta para finalizar e fazer a tampa. Fazer aqui meu último ponto e nós vamos finalizar fazendo ponto baixíssimo aqui no contorno, tá bom? Para dar um acabamento também, o mesmo acabamento que a gente deu aqui na base, a gente faz aqui na finalização também. É uma sugestão, né? Fica a seu critério, assim já fica lindo demais, mas eu acho que esse acabamento aqui dá um charme na peça bem interessante. Então vamos de novo vir com a agulha aqui, ó, de trás para frente na primeira correntinha, pego essa laçada aqui e puxo ela lá para trás. Agora a gente não vai entrar aqui no meio do Vzinho, a gente vai entrar só embaixo dessas duas perninhas que se formam aqui, tá vendo? Como se a gente fosse fazer ponto baixo normal. Ajusto aqui o tamanho da laçada, pego essa argolinha e passo por dentro da agulha. Puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente e agora a gente vai já fechar pontos baixíssimos. Insiro aqui no próximo espaço de ponto baixo e puxo o fio que vem do novelo e já fecho direto por dentro da argolinha, fechando o nosso ponto baixíssimo. Então, ó, no próximo espacinho aqui, embaixo dos dois elinhos, puxo o fio que vem do novelo, trago ele aqui pra frente, dá essa alturinha, tá, gente? Não puxa ele assim direto, não, que vai ficar muito apertado e vai acabar repuxando aí o seu cachepô. Faz ele um pouquinho mais soltinho, mas não tanto também, né? Tenta achar um meio termo aí. E a gente vai seguir aqui contornando com esse acabamento de pontos baixíssimos por toda a volta. Cheguei aqui, ó, no final, fiz o meu último ponto. E para encerrar a carreira, a gente já dá aqui também uns 4 dedinhos largos, corta o nosso fio, uns 10 centímetros mais ou menos aqui, puxa todo ele aqui pra frente. E de novo a gente vai fazer um acabamento perfeito aqui, invisível, ó. Vamos pegar esse fio aqui que tá solto e vamos de novo nas duas argolinhas, passa por trás, ó. Passa por trás dessas duas argolinhas aqui do primeiro ponto baixíssimo que a gente fez e puxa esse fio lá pra cima. Puxou ele lá pra cima, a gente já fez aqui a primeira perninha do nosso ponto. Então agora o que a gente precisa? Voltar com ele aqui para o mesmo lugar de onde ele saiu. E para isso a gente vem com a agulha aqui por trás. Você pode vir com ela aqui por cima também, tá? E depois puxar ela lá para trás. Mas eu acho mais fácil já vir com ela daqui de trás, ó. Desse mesmo ponto que tem aqui em cima, tá vendo? Ó, tem uma correntinha formada aqui e aqui uma correntinha formada deitada. Uma deitada para o lado e uma deitada para cima. Já vem com ela aqui, ó, de trás e sai no meio desse ponto aqui da frente de onde saiu a nossa primeira perninha. E puxa ele lá pra trás, ó. Só puxar lá pra trás. Puxou lá pra trás, dá uma ajustadinha aqui com o dedo, vê se ficou bacana, ó. Não tá aparecendo que foi feito assim o nosso fechamento de carreira. Aqui em cima, repare, ó, que
também não fica perfeito aqui esse ponto onde a gente fez o acabamento de carreira. Então, o que eu gosto de fazer? Eu venho aqui nesse ponto onde saiu, onde saiu aqui, ó, onde a gente puxou o fio do arremate, eu volto ele aqui no meio, ó. Eu volto ele aqui no meio. Ficou aqui, porque aqui ele tem uma perninha e aqui a outra perninha não tá saindo do mesmo lugar. Então a gente vai passar por cima dela para ficar realmente um acabamento perfeito e não perceber de onde foi começado e onde foi terminado aí a nossa carreira. Então, ó, a gente vai vir aqui, passar por cima, venho no ponto da frente, insiro a agulha aqui, ó, por baixo das duas perninhas do ponto e puxo o fio que está cortado aqui, que seria o fio do novelo, né? Pronto, aqui a gente já fez a mesma sequência. E agora, esse fio que tá aqui no meio, tem duas opções. Ou você pode já puxar ele aqui pelo próximo ponto e jogar ele lá para trás e arrematar, como a gente fez no encerramento aqui da outra carreira na troca de cor. Ou você também pode vir aqui, ó, por baixo dos dois elinhos do nosso acabamento de ponto baixíssimo, puxo ele lá para baixo, aqui ele já escondeu, certo? E aqui a gente faz a simulação como se ele fosse uma perninha do ponto baixo da última carreira. Eu venho aqui por trás, ó, e saio com a minha agulha no pezinho do ponto baixo da última carreira e puxo esse fio lá pra trás. Deixa eu ver aqui. Puxo esse fio lá pra trás. Tá vendo que ele simulou uma perninha aqui, ó? E ficou imperceptível o nosso fechamento, ficou tudo com uma sequência aqui. E agora é só esconder por entre alguns pontos baixos aqui atrás. Por alguns pontos, escondendo o nosso fio. E aí, se você tiver a cola, já pode cortar, dar um pinguinho de cola. Ou se você não tiver, passa aí por mais pontos. Eu gosto de dar uma esticadinha quando eu vou cortar no fio, porque aí quando a gente corta, ele já se esconde lá pra dentro. Mas se não esconder, é só você fazer assim, ajeitar com o dedo, ó. Nem dá pra ver onde é que ficou o arremate do nosso fio. Às vezes, se a gente precisa desmanchar, até mesmo a gente fica tendo que procurar aí o nosso fio. E olha só que lindo que já tá aí a nossa peça. Repare aí se ficou alguma coisa aparecendo, ajusta. Vamos agora fazer a nossa tampa? A tampa é bem fácil, gente. Eu vou seguir aqui com a mesma cor que eu finalizei para fazer a tampa, por isso que a gente faz uma carreira a menos, porque aí com a tampa vai ficar 3, 3 e 3, certo? Ele ficou com 10 centímetros, tá? Também 10 centímetros de diâmetro. A nossa tampa aqui, ela é feita basicamente da mesma forma que a base. A única diferença nesse modelo de tampa que eu vou passar para vocês é que a gente não vai fazer o acabamento em pontos baixíssimos e a gente vai modelar a base para que ela fique um pouquinho abaulada e fique com um efeito assim mais delicado, bem bacana. E aí a alça também, que a gente vai colocar uma alcinha aqui para facilitar de puxar. Eu vou ensinar vocês a fazer a alça com o próprio fio de malha, mas você também pode utilizar um pedacinho de couro sintético, caso você tenha aí. Também é uma opção bem bacana que traz outro charme para a peça. Então vamos lá. Então eu vou deixar o nosso fio aqui, ó, na frente dos meus 4 dedos, vou segurar com o dedão e vou dar uma volta aqui por trás, formando um X aqui na frente. Segura isso aqui, ó, tá bom? Aí aqui a gente vai pegar a nossa agulha, passar por baixo da primeira linha e puxar a segunda que tá vindo do novelo aqui e a gente já vem dando uma torcidinha, ó.
Deu uma torcidinha aqui, segura para não escapar. Segura isso aqui, ó, para não escapar. E aí a gente puxa o fio que vem do novelo, formando um primeiro ponto baixo para travar isso aqui. E aí a gente pode puxar aqui, ó, e tá feito o nosso círculo mágico. Travamos então aqui com o primeiro ponto. E a gente vai seguir da mesma forma na base, nós vamos colocar 6 pontos baixos dentro desse círculo mágico. Então, insiro a agulha dentro do círculo, puxo o fio lá de trás que vem do novelo, dou uma alturinha aqui com ele, ó, segura aqui, dou uma alturinha, laço o fio que vem do novelo e fecho. Mais um ponto baixo. Lembra de não apertar demais esses pontos e de dar sempre a mesma altura, a mesma tensão aí, na medida do possível, né? Então vamos lá. É como se a gente estivesse fazendo a nossa base novamente, tá bom? Então, ó, conto aqui por cima que eu acho mais fácil, tá? Ó, conto pelas correntinhas que se formam aqui em cima de todos os pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já tenho 6 aqui. Puxo o fio que a gente estava conduzindo, que a gente deixou ali, ó, para fechar o nosso círculo mágico. Puxa com calma, ajeitando, tá, gente? Tem gente que fala, às vezes eu não consigo fechar o círculo mágico. Pode ser que esteja faltando pontos para você conseguir fechar, tá? Ou que você esteja deixando muito apertado esses pontos iniciais. Se você fizer eles muito apertados, às vezes fica mais difícil de você conseguir fechar direitinho o seu círculo mágico, tá? Então vai ajeitando ele assim, que você vai conseguindo fechar com cuidado e com mais perfeição. Então aqui, ó, a gente vai agora alongar essa laçada, vira aqui na primeira correntinha de trás para frente, puxo essa argolinha lá para trás. Aqui a gente já fechou a nossa primeira carreira. Repare se aqui está mais ou menos no mesmo tamanho das outras argolinhas e ajusto aqui, cuidado para não perder essa alça, mas ajusto aqui para também não ficar sobrando muito lá atrás. No primeiro ponto, a gente vai vir aqui, ó, bem no meio do Vzinho, insiro a nossa agulha de maneira que ela saia aqui atrás, ó, não aqui, nem aqui. Ela tem que sair no meio das duas perninhas, debaixo desse tracinho aqui, ó. Inserindo lá no meio do V, ela tem que sair aqui, entre essas duas perninhas do ponto baixo e embaixo desse tracinho, tá? Puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, dou uma altura e já engancho aquele elinho que ficou lá pra trás. E fecho o meu primeiro ponto baixo. Da mesma forma que fizemos na base, agora são 2 pontos baixos em cada ponto de base. É uma carreira toda de aumentos. 2 pontos baixos em cada ponto de base. Da mesma forma, eu deixei esse fio aqui para arrematar depois. Até porque na tampa não tem problema se abrir um pouco aqui, porque depois a gente vai colocar o nosso puxador, tá? Então nem precisa fechar demais aqui, porque eu preciso depois que a minha agulha passe por aqui, ó. Um buraquinho assim que seja suficiente para passar a agulha. Também não precisa deixar aberto demais. Então vamos seguir aqui, fazendo 2 pontos baixos para cada ponto de base. E
vamos repetir exatamente o que a gente fez lá no início do nosso cachepô. É a mesma base, tá? Vou fechar aqui só um pouquinho, ó, puxando, que depois eu consigo passar assim a agulha. Então, lembrando aqui para vocês, estico a laçada, venho de trás para frente, puxo o meu elinho lá para trás, ajusto aqui a quantidade de fio, insiro a agulha no meu primeiro Vzinho, saio lá atrás embaixo desse tracinho no meio das duas perninhas e já posso começar a arrematar esse fio. Eu vou conduzir ele aqui, ó, jogo ele aqui pra frente, seguro, pego o fio do novelo, trago pra frente, engancho na argolinha que a gente deixou lá atrás, ó. As duas estão da mesma altura, pego o fio que vem do novelo e fecho o ponto baixo. Agora, já estamos na terceira carreira, então na terceira carreira a gente faz um ponto sozinho e 2 juntos. Um ponto sozinho e 2 juntos. Vou seguir aqui e volto pra gente fazer a quarta carreira. Cheguei aqui no final da terceira carreira, então, ó, repare que eu comecei com um sozinho, então eu termino com 2 juntos, tá? Lembra de repassar aqui, ver se a contagem de pontos tá toda certa, para que depois não fique com pontos de mais ou de menos aí na sua base. Aqui sobrou ainda um pedacinho daquele fio que a gente estava conduzindo, já posso cortar. Se preferir, já pode dar um pontinho de cola aqui. Esse fio também, gente, por ele ser 100% poliéster, é legal que se você não tiver uma cola, você pode usar aqui, ó, um isqueiro, que ele também ajuda você a fazer aí os arremates, ó. Dá uma queimadinha e segura aqui, ó, que ele já cola. E aí você esconde com outro fio por cima, tá bom? Essa é uma opção aí de arremate para você também. Vamos agora para a última carreira. Venho da mesma forma com a agulha de trás para frente, puxo o elinho lá para trás, ajusto o tamanho da laçada, insiro a agulha no Vzinho, saí lá atrás embaixo do tracinho, no meio das duas perninhas, trago o fio aqui pra frente e engancho ali no nosso elinho e fecho o ponto baixo. Na última carreira, a gente vai fazer 2 pontos juntos e 2 pontos sozinhos. Então, faço já mais um ponto aqui. E na onde era aumento, na carreira anterior, a gente faz um ponto só para cada ponto de base. E aonde tinha um ponto sozinho, a gente faz o aumento. Procura mesmo aqui atrás, tá? Às vezes se ficar um pouquinho difícil, procura, mas sai no lugar certo para depois não ficar torto o seu ponto aqui na frente, tá bom? Vou seguir aqui fazendo 2 pontos sozinhos e um ponto duplo no mesmo ponto de base aqui até o final da nossa carreira. Vocês já vão entender como a gente dá aquela abauladinha na tampa para dar aquele charme. Cheguei aqui no final da carreira, estico a laçada, venho de trás para frente, puxo o fio lá para trás. Aqui, se você quiser ter uma tampa reta, você pode, da mesma forma que finalizou a base,
finalizar aqui com o acabamento de pontos baixíssimos. Mas nesse caso, como a gente já finalizou aqui com pontos baixíssimos, o que eu gosto de fazer? Vou cortar aqui já o fio, ó, dá uns 10, 15 centímetros aí, corto o fio. Posso puxar essa laçada aqui toda pra frente, pego o fio que vem do novelo, levo ele lá pra trás e já simulo aqui a nossa correntinha, pegando lá no elinho do ponto e saindo aqui no meio de onde saiu o nosso fio e puxo de novo o nosso fio lá pra trás. Aqui, ó, a gente já ajusto, tá, aí com o dedo, pra ver se ficou mais ou menos uniforme, do mesmo tamanho que os outros. Já puxei ele lá pra trás. Então aqui, ó, agora o que a gente vai fazer? A gente vai ajustar mesmo com as mãos, ó, virando essa última carreira lá pra baixo. É só realmente dar o formato com as mãos. E aqui, ó, ele já fica bem bonito com o acabamento que a gente fez do ponto baixíssimo no cachepô. Vamos arrematar aqui, ó. Pego uma agulha mais fina, venho por entre os pontos baixos e conduzo esse fio aqui por trás de alguns pontos. É só esconder mesmo esse fio aqui e já pode cortar, dar o seu pinguinho de cola ou então dar aquela queimadinha com o isqueiro. Ó, eu vou cortar aqui e pronto. Agora a gente só vai fazer o quê? Um elinho aqui para ficar mais fácil no momento de pegar essa tampa. Para fazer esse elo é bem simples, tá? Deixa um pedacinho aqui, não precisa ser muito grande, mais ou menos uns 10 centímetros, só pra gente amarrar depois lá atrás. E a gente vai simplesmente fazer correntinhas, então, que é um ponto mais simples aí do crochê. Existem outras formas de fazer esse puxador, tá, gente? Mas se você quiser, como eu disse, fazer com um pedacinho de corinho aqui, dá um charme que fica bem bacana. Mas caso você ainda não tenha aí esse material, você pode fazer tudo com o fio de malha. Então, ó, vamos fazer um elinho aqui. Você pode fazer com o dedo um L, um Ezinho assim, né, ó. Insere a agulha lá, dá uma torcidinha e puxa o fio do novelo. A gente fez aqui, ó, esse primeiro ponto. Agora a gente vai fazer correntinhas. Laça o fio e puxa por dentro do elinho. Laça o fio, puxa por dentro do elinho. Vamos fazer aí umas 5, 6... Umas 6 correntinhas, acho que já é o suficiente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E a gente já pode cortar aqui também. Deixa um espacinho, puxa esse fio aqui todo pra frente. Aqui a gente vai formar, ó, o nosso puxador. Bem simples, mas bem bonitinho. Agora, o que você pode fazer? Vamos pegar aqui a agulha mais fina e vir naquele miolinho lá, que eu falei pra vocês que a gente ia usar do círculo mágico. Se você preferir, você já pode dar um nozinho aqui, mas eu prefiro já puxar direto. Ó, venho com a agulha de trás pra frente e puxo esses fiozinhos aqui pra trás. Ó, dá um nozinho e passa o fio aqui por entre os pontos para esconder e arrematar. E aí da mesma forma, você pode passar por alguns pontos e já dar um pinguinho de cola ou só passar por mais alguns pontos. Vamos esconder aqui esse fio, cortar, modelar a nossa peça e já vai estar pronto o seu cachepô.
Olha que linda que ficou a nossa peça. Aqui outra sugestão também, se você já tiver a sua etiqueta, coloque aí que com certeza vai fazer toda a diferença na sua peça. Se você ainda não tem a sua etiqueta, uma sugestão é você fazer um lacinho com o próprio fio de malha. Vou pegar aqui de uma outra cor, ó, para dar um charme. Vou pegar aqui a cor gengibre. Corta aí, ó, uns 20 centímetros mais ou menos, nem tudo isso. E posicionar ele aqui. Segura por um tempinho. Enquanto tá segurando, já pode ajeitar aqui, ó, pra ver se tá na mesma altura. Corta bonitinho. Já tá pronto o nosso cachepô. Olha só que lindo ficou o nosso cachepô, super prático e rápido de fazer. Essa é uma peça, como eu disse, super versátil e eu tenho certeza que as suas clientes vão adorar para utilizar tanto como kit higiene, como para colocar aí as canetas, colocar os pincéis de maquiagem, enfim, existem muitas possibilidades com uma peça simples como essa. Aproveite aí as combinações de cores também da Fitas Progresso, que dá para fazer combinações lindas. Essa daqui particularmente eu amei. E fique ligadinho aqui porque a gente vai completar o nosso kit agora de higiene fazendo a bandeja no próximo vídeo aqui no canal.